O coração que Deus curou, a história de Bruno e o milagre na fogueira santa. Bruno tinha apenas 24 anos, mas já carregava no peito um peso que muitos homens de 50 não suportariam. Desde os 18, ele acordava com o coração disparado, como se o motor ligado a 1000 estivesse dentro dele. Os médicos chamavam de taquicardia paroxística supraventricular, um nome complicado para algo que, na prática, o deixava apavorado. Era como se, a qualquer momento, seu corpo fosse desligar de vez. Remédios, exames, especialistas nada resolvia. A cada crise, a sensação era a mesma: desta vez, eu não escapo. O pior não era só o medo da morte. Era a vergonha. Bruno evitava sair com os amigos, cancelava compromissos, vivia com medo de dormir sozinho. Sua namorada, Ana, embora compreensiva, já não sabia mais como ajudá-lo. Você precisa de algo além dos médicos, Bruno, ela dizia, segurando sua mão enquanto ele suava frio após mais uma crise. Mas ele, criado em uma família católica não praticante, não sabia aonde recorrer. Até que um dia, no trabalho, ouviu dois colegas conversando sobre uma igreja onde Deus operava milagres de verdade. Um deles, o seu João, um homem simples que carregava uma Bíblia surrada na bolsa, olhou nos olhos de Bruno e disse: "Moço, se você quiser, eu levo você lá." Não é religião, é a solução. A primeira vez que Bruno entrou na Igreja Universal do Reino de Deus, foi como se o mundo girasse mais devagar. O som dos hinos, as vozes unidas em oração, o cheiro do óleo ungido, tudo era novo, mas estranhamente familiar, como se sua alma já conhecesse aquele lugar. Ele se sentou no fundo, envergonhado, observando as pessoas orarem com lágrimas nos olhos, levantando as mãos, clamando por milagres. Será que isso funciona mesmo? Pensava, enquanto apertava o peito, sentindo o coração acelerar só de nervoso. Foi quando o pastor subiu ao púlpito e falou sobre a campanha do 70x7, uma corrente de oração para quebrar maldições e doenças. Deus não quer que você viva preso ao medo, gritou o homem, com uma autoridade que fez Bruno estremecer. Hoje é o dia da sua libertação. As palavras ecoaram dentro dele como um trovão. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, Bruno hesitou. Mas então lembrou das noites em claro, do desespero, da sensação de estar afundando. Respirou fundo e se levantou, trêmulo. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: "Filho, o que você precisa?" Bruno engoliu o choro e sussurrou: "Meu coração, eu não aguento mais." Ela o levou até a frente, onde o pastor o recebeu com um sorriso firme. "Hoje, o diabo vai devolver o que roubou de você", declarou, enquanto ungia sua testa com óleo. Bruno fechou os olhos e sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. Quando o pastor ordenou: "Em nome de Jesus, doença, sai agora", ele caiu de joelhos, chorando sem entender direito por quê. Os dias seguintes não foram fáceis. Bruno voltou para casa com uma fé pequena, como uma semente, mas também com uma dúvida: será que isso foi suficiente? As crises ainda vinham, embora menos intensas. Foi então que Ana, que havia começado a acompanhá-lo às reuniões, lhe falou sobre a fogueira santa das terças-feiras. Lá, as pessoas oram com mais força, Bruno. É como se o céu abrisse, ela disse. Ele não sabia o que esperar, mas na terça seguinte, estava lá, no meio da multidão, com as mãos levantadas, repetindo as palavras do pastor: "Senhor, eu creio. Quebra essa maldição na minha vida." Foi na terceira fogueira santa que tudo mudou. Enquanto o pastor fazia a oração de libertação, Bruno sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse saindo dele. De repente, uma paz inexplicável o invadiu. Ele abriu os olhos, ofegante, e percebeu: seu coração estava batendo normal. Normal. Pela primeira vez em anos, não havia taquicardia, não havia medo. Ele tocou o próprio peito, incrédulo, e começou a chorar. Ao seu lado, Ana também chorava, abraçando-o forte. "Glória a Deus!" gritou o pastor, e a igreja inteira explodiu em louvor. Mas o milagre não parou por aí. Nas semanas seguintes, Bruno descobriu que a cura era completa. Os exames confirmaram: seu coração estava saudável, como se nunca tivesse tido problema algum. Os médicos não tinham explicação. Ele, porém, sabia: havia sido a fé, a oração, a unção daquela igreja que não desistia de clamar por milagres. Bruno não é mais o mesmo.
Hoje, ele está no altar, dando seu testemunho para centenas de pessoas, com a voz firme e os olhos brilhando. Eu aprendi que Deus não quer nos ver sofrendo. Ele quer nos ver livres, diz, enquanto segreda o dízimo e a oferta, agradecido. Quando eu pensei que tudo estava perdido, a Igreja Universal me mostrou que a última palavra é de Deus. Sua vida mudou em todos os aspectos. Ele e Ana se casaram, e agora ele ajuda outros jovens que chegam à igreja com medos e doenças. A fé não é só acreditar que Deus pode e agir como se ele já tivesse feito, repete, lembra das vigílias de oração, das campanhas que participou, das vezes que viu o impossível acontecer. No final de cada testemunho, Bruno sempre deixa uma lição: não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior. Mas você precisa dar o primeiro passo. Chegar à igreja. Ouvir a palavra. Participar da corrente. Porque a fé sem ação é morta. E eu estou vivo para provar isso. E assim, entre louvores e lágrimas, mais uma vida é transformada porque na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas. São realidades que mudam destinos. Era uma noite de quarta-feira, dia de corrente da fé, quando uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na CCB. Ela vinha arrastando um sofrimento que parecia não ter fim. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava há meses em uma cama de hospital, diagnosticado com uma doença rara que os médicos chamavam de sem cura. As contas do tratamento consumiam tudo o que ela tinha, e as esperanças, pouco a pouco, iam se apagando. Marisa ouvirá falar dos milagres que aconteciam naquele lugar, mas, no fundo, achava que eram coisas para os outros. Até que, em meio ao desespero, uma irmã da igreja a convidou: vem só uma vez. Deus vai te surpreender. Ela foi. Ao entrar, sentiu algo diferente. Não era só o calor das pessoas ou os cânticos de fé, era como se uma paz invisível a envolvesse. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, ela não resistiu, levantou a mão e, entre lágrimas, pediu: Senhor, se o Senhor existe mesmo, cura o meu filho. Naquela mesma noite, enquanto voltava para casa, o telefone tocou. Era médica de plantão, confusa: Marisa, os exames do Lucas deram uma melhora inexplicável. Os índices que estavam altíssimos caíram quase à metade. Não sabemos como, mas é como se algo tivesse mudado de repente. Ela não acreditou de primeira. Correu para o hospital e, ao ver o menino sorrindo fraco, mas com os olhos mais vivos, soube: aquilo era só o começo. No domingo seguinte, Marisa voltou à igreja, desta vez, com Lucas no colo. O pastor chamou os dois à frente, e ali, diante de centenas de pessoas, orou com autoridade: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder. Lucas começou a chorar, não de dor, mas como se algo pesado tivesse saído dele. Na mesma hora, moveu as perninhas, que antes não respondiam, e sussurrou: Mãe, eu tô com fome. Os médicos não tinham explicação. Os exames seguintes confirmaram: a doença havia desaparecido. Não havia rastro dela. Não foi remissão, não foi erro de diagnóstico, foi milagre. Hoje, Lucas tem 10 anos, corre, joga bola e adora ir à escola bíblica dominical. Marisa, que antes mal conseguia sorrir, agora é uma das primeiras a chegar às reuniões. Eu pensava que Deus tinha me esquecido, ela conta, emocionada. Mas ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. Se eu não tivesse entrado naquela porta, meu filho não estaria aqui hoje. E assim, como Bruno, como tantos outros, Marisa se tornou mais uma prova viva de que, na CCB, a fé não é teoria, é experiência. Não é promessa, é realidade. Porque quando Deus age, não há doença que resista, não há situação que não mude. Basta acreditar e entrar. Na mesma igreja onde Marisa encontrou sua vitória, em um domingo à tarde, um homem chamado Roberto sentou-se no último banco, com as mãos trêmulas e o olhar perdido. Ele não era de falar muito, mas quem olhava para ele via o peso que carregava. Havia meses que lutava contra um vício que o consumia, o álcool. Já tinha perdido o emprego, a confiança da família e, pior de tudo, a esperança de que poderia mudar. Roberto não veio à igreja por vontade própria. Foi sua irmã, Ana, que o trouxe, depois de muito insistir. Vem só hoje, irmão. Não custa nada, ela disse. Ele aceitou mais para ela parar de encher sua cabeça do que por acreditar que algo iria mudar.
Mas ali estava ele, ouvindo os hinos, sentindo o calor daquela gente que cantava como se não houvesse problema no mundo. Quando o pastor começou a pregar sobre a libertação que vem de Deus, Roberto sentiu algo estranho no peito. Não era emoção, era como se uma voz sussurrasse dentro dele: "Você não precisa mais disso." Ele tentou ignorar, mas a voz persistia. Quando o pastor fez o apelo para quem queria ser livre, Roberto não se levantou. Ficou parado, lutando consigo mesmo. Foi então que um irmão de fé, que nem conhecia, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Deus te ama, irmão. Ele pode te libertar hoje." Algo quebrou dentro de Roberto. Ele se levantou, trêmulo, e foi até a frente. Não sabia o que dizer, só chorou. O pastor orou por ele, e a congregação intercedeu. Não houve luzes brilhantes nem vozes do céu, apenas uma paz que ele não sentia há anos. Quando saiu dali, Roberto sabia, algo tinha mudado. Os dias seguintes não foram fáceis. A tentação batia à porta, mas agora ele tinha uma força que não vinha dele. Começou a frequentar as reuniões, a ler a Bíblia, a conversar com os irmãos. Um mês depois, sua esposa, que já tinha desistido dele, notou a diferença. "Você não é mais o mesmo," ela disse, surpresa. E não era. O cheiro de álcool tinha sumido, o olhar estava vivo novamente, e, pela primeira vez em anos, Roberto sorria sem motivo. Hoje, ele é um dos que chegam cedo para ajudar a arrumar as cadeiras. "Eu pensava que estava perdido," conta. "Mas Deus me encontrou bem aqui, neste banco. Não foi eu que me libertei, foi ele." E assim, como Marisa, como Bruno, Roberto se tornou mais um testemunho de que, na CCB, não há cadeia que não se quebre, não há escuridão que não se transforme em luz. Porque quando Deus toca, a vida muda. E a mudança começa quando a gente decide não sair pela mesma porta por onde entrou, mas sim, ficar. Na mesma igreja, um pouco mais adiante nos bancos, sentava-se Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhar cansado. Há 5 anos, ela carregava um peso que ninguém via, a dor de ter perdido o filho mais novo, vítima de uma violência que abalou o bairro. As noites eram longas, cheias de lágrimas e perguntas sem resposta. "Por que meu filho, Senhor?" ela repetia, enquanto apertava contra o peito a camisa que ele usava no último dia. Os vizinhos diziam que o tempo curaria, os médicos receitavam remédios, mas nada adiantava. Até que, certa tarde, uma irmã da CCB bateu à sua porta. Não com palavras vazias, mas com um convite sincero: "Vem, Dona Maria. Hoje tem um culto especial. Deus quer te abraçar." Ela resistiu no início, já tinha ido a outras igrejas, já tinha ouvido muitas promessas. Mas algo na voz daquela irmã a fez levantar. Quando entrou na igreja, não encontrou um lugar vazio, encontrou um mar de pessoas que, como ela, carregavam suas dores, mas que, ao mesmo tempo, irradiavam uma paz que ela não entendia. O coro cantava "Deus é fiel", e cada nota parecia tocar direto em sua ferida. Quando o pastor começou a pregar sobre a ressurreição de Lázaro, Dona Maria sentiu algo estremecer dentro dela. "Jesus chorou com Maria e Marta", disse o pastor. "Ele não está distante da sua dor. Ele está aqui." Foi então que, sem planejar, ela se levantou. Com as pernas trêmulas, caminhou até o altar e ajoelhou-se. Não conseguiu falar, só chorar. E foi ali, entre lágrimas que molhavam o chão, que sentiu uma mão no seu ombro. Não era a do pastor, não era de nenhum irmão, era uma presença que ela reconheceu imediatamente. Uma paz invadiu seu coração, como se alguém lhe sussurrasse: "Ele está bem. E você também vai ficar." Nos dias seguintes, Dona Maria voltou. Não porque a dor tinha sumido, ela ainda estava lá, mas porque, pela primeira vez, ela não estava sozinha nela. Os irmãos a abraçavam sem pressa, oravam com ela, compartilhavam suas próprias histórias de perda e restauração. Pouco a pouco, ela começou a sorrir ao lembrar do filho, em vez de chorar. Começou a costurar para as crianças carentes da comunidade, como se cada ponto fosse uma maneira de estender para outros o amor que tinha recebido. Hoje, Dona Maria é uma das que mais cedo chegam para interceder pelos que ainda carregam suas cruzes. "Eu achava que minha vida tinha acabado", ela conta, com os olhos brilhando. "Mas Deus me mostrou que, até no luto, Ele escreve uma nova história. Não é que a dor some, é que Ele a transforma em algo que nos aproxima dele e dos outros." E assim,
como Roberto, como Marisa, como Bruno, Dona Maria se tornou mais um sinal de que, na CCB, as feridas não são ignoradas, elas são lugar onde Deus escolhe manifestar seu poder. Porque quando a gente pensa que está no fim, é justamente ali que ele começa a agir. E a maior prova de que o milagre é real não está só na mudança visível, mas na certeza que nasce no coração: eu não estou sozinho. Nunca estive. Na mesma igreja onde Dona Maria encontrou consolo, um jovem chamado Lucas chegava arrastando uma mochila pesada, e não era só pelo peso dos livros. Aos 19 anos, ele tinha sido expulso de casa depois de uma briga feia com o pai, um homem rígido que nunca aceitou suas escolhas. Dormia onde podia, às vezes no sofá de um amigo, outras vezes em bancos de praça, sempre com medo de ser assaltado ou abordado pela polícia. A fome era sua companheira mais fiel, e a solidão, uma sombra que não o largava. Uma noite, enquanto passava em frente à CCB, ouviu vozes e música vindo de dentro. Não era um culto comum, era um encontro de jovens, com risadas, abraços e um cheiro de café que parecia um convite. Lucas hesitou, mas a barriga roncando falou mais alto. Entrou escondido, sentou-se no fundo, pronto para sair correndo se alguém o repreendesse. Mas ninguém o olhou com desconfiança. Pelo contrário, uma moça chamada Amanda, com um sorriso que parecia verdadeiro, sentou-se ao seu lado e lhe estendeu um prato de comida. "Você é novo aqui?" perguntou ela, sem pressa. Lucas engoliu em seco, com medo de mentir ou de contar a verdade. Mas algo naqueles olhos o fez soltar. "Não tenho para onde ir." Amanda não fez cara de pena. Só apertou seu braço e disse: "Então você está no lugar certo." Naquela noite, Lucas ouviu pela primeira vez que Deus não desistia de ninguém. Que até os erros mais feios podiam virar lições, e que uma família não era só de sangue, era de amor. Ele chorou sem vergonha, e quando o pastor o chamou para orar, sentiu algo estranho, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de dentro. Como se alguém tivesse ligado uma luz numa sala escura. Dias depois, o pai de Lucas apareceu na igreja. Não para buscá-lo, mas para pedir desculpas. Um irmão da congregação, que trabalhava na mesma empresa que ele, tinha compartilhado o testemunho do filho durante um almoço. O homem, duro como pedra, quebrou. "Eu não sabia que você estava assim", confessou, com a voz embargada. "Eu só queria que você fosse diferente de mim, mas acabei repetindo os mesmos erros." Lucas não guardou rancor. Abraçou o pai ali mesmo, no meio da igreja, enquanto os irmãos ao redor oravam e agradeciam. Hoje, ele é um dos líderes do grupo de jovens que o acolheu. "Eu achava que minha vida era um lixo", conta, sorrindo. "Mas Deus pegou cada pedaço quebrado e fez um mosaico. E o mais louco é que ele usa essas marcas para ajudar outros que estão onde eu já estive." Porque na CCB, os milagres não são só curas físicas ou soluções mágicas. São corações que se abrem, laços que se restauram, e a certeza de que, não importa o quanto a gente tem errado, sempre há um lugar à mesa. Sempre há um abraço esperando. Sempre há uma história nova para começar. E assim, como Dona Maria, como Roberto, como Marisa, como Bruno, Lucas se tornou mais uma prova de que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E que, às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar a gente por dentro, até que a gente enxergue a vida, e a si mesmo, com os olhos dele. Naquele mesmo domingo em que Lucas compartilhou seu testemunho, uma mulher chamada Ana sentada nos fundos da igreja não conseguia parar de chorar. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de anos dizendo que nunca mais pisaria em uma igreja. O coração pesava como chumbo. Há 3 anos, seu filho de 16 anos, Pedro, tinha se envolvido com drogas e desaparecido. A polícia não encontrava, os amigos não sabiam de nada, e Ana vivia entre a esperança e o desespero, como se estivesse afogada em um mar sem fim. "Eu já orei tanto que até cansei de orar", ela confessou mais tarde para a obreira que se aproximou com um lenço e um copo d'água. "Se Deus existe, por que ele não me ouve?" A obreira, irmã Clara, apenas segurou sua mão e disse: "Às vezes, Deus está trabalhando onde a gente não vê." E aqui na CCB, a gente aprende que o impossível é só uma oportunidade para ele mostrar o seu poder. Ana não acreditou. Mas algo naqueles olhos cheios de paz a fez ficar. Na semana seguinte, ela voltou. E depois mais uma vez. Não por fé, mas por falta de outro lugar para ir.
Até que, num culto de quarta-feira, enquanto o pastor falava sobre a parábola da ovelha perdida, Ana sentiu algo estalar dentro dela. Não foi um barulho, não foi uma voz. Foi como se uma porta que ela tinha trancado há anos se abrisse sozinha. E pelas frestas, entrou uma luz tão quente que ela começou a tremer. Senhor, sussurrou, sem nem saber direito o que estava pedindo. Naquela mesma noite, enquanto Ana ainda estava no templo, o celular da irmã Clara tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz trêmula. A senhora conhece uma Ana? A mãe do Pedro? Sim. Sou irmã dela. Quem fala? Sou o pastor de uma CCB em Goiânia. O Pedro está aqui. Ele veio sozinho, sujo, magro, mas vivo. Disse que não aguentava mais e que precisava de ajuda. A gente tá cuidando dele. Ana caiu de joelhos no meio da igreja. As pessoas ao redor começaram a louvar, algumas chorando junto. Ela não conseguia formar palavras, só balançava a cabeça, repetindo: É milagre. É milagre. Quando Pedro voltou para casa uma semana depois, era outro menino. Não só por causa da comida, do banho e das roupas limpas, mas por algo no olhar. Ele abraçou a mãe como se nunca fosse soltar e sussurrou: Desculpa, mãe. Eu tava morto por dentro. Mas lá na igreja, eles me mostraram que ainda tinha jeito. Hoje, Pedro serve no Ministério de Jovens da CCB. E Ana? Ela é quem agora segura a mão das mães que chegam desesperadas, com os olhos inchados de chorar, e diz: Eu sei que dói. Eu sei que parece sem saída. Mas se Deus trouxe o meu filho de volta das trevas, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta segurar na mão dele e não soltar. Porque na CCB, os milagres não são só histórias bonitas para contar. São vidas que se levantam das cinzas, são famílias que se reencontram, são sonhos que renascem onde só havia deserto. E o mais lindo é que ninguém precisa ser perfeito para receber. Basta chegar como está. Como Lucas, como Ana, como Pedro, e como tantos outros que descobrem que, quando a gente pensa que chegou ao fim, Deus está apenas começando a escrever a melhor parte da história. O milagre completo. Aquela noite, enquanto Ana abraçava Lucas pela primeira vez após meses de oração, Pedro caiu de joelhos. Não eram lágrimas de alívio, era adoração. Porque o filho que voltará não era o mesmo, os olhos antes vazios agora brilhavam com uma paz que só quem foi resgatado das profundezas conhece. Lucas contará, entre soluços, como uma voz o chamara no meio da escuridão: Filho, é hora de voltar para casa. E ali, no quarto do hospital, ele acordara como se despertasse de um sonho ruim, o corpo livre das drogas, a mente clara como água de nascente. Mas o milagre não parou aí. Na CCB, Lucas encontrou não apenas cura, mas propósito. Hoje, aos 22 anos, ele lidera um grupo de apoio para jovens em recuperação, usando sua história para mostrar que nunca é tarde para Deus. E Pedro? O pai que já fora um homem quebrado agora prega com uma convicção que só vem de quem viu o impossível: Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar, Ele nos transforma dentro delas. Reflexão final. A vida às vezes parece um labirinto sem saída, onde cada curva nos leva de volta ao mesmo desespero. Mas e se as trevas que você teme forem justamente o lugar onde Deus está te moldando para brilhar? Ana aprendeu que a fé não é a certeza de que o sofrimento acabará, mas a confiança de que, no meio dele, Deus está tecendo algo maior. Pedro descobriu que ser fraco não é vergonha, é o convite para Deus mostrar sua força. E Lucas? Ele entendeu que milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. Lição de vida. Deus não exige que você tenha todas as respostas, apenas que lhe entregue as perguntas. Não precisa ser perfeito, basta ser sincero. Porque as maiores histórias de redenção começam onde a nossa força acaba. Hoje, naquela igreja simples de paredes brancas, 3 vidas provam: quando o homem diz acabou, Deus sussurra agora começa. E a melhor parte? Sua história também pode ser uma delas. Basta estender a mão.